Fala galera, tudo bem com você? E aí, Dev? Tá tudo bem? Se não tiver lembrando, vai melhorar, viu? Bom, vamos lá, né? Nossa aula de vetores, vou dividir ela em duas partes. A primeira parte é como cria vetores e um pouco de manipulação desses vetores, e a segunda parte são os métodos, né? Os métodos que a gente pode trabalhar com esses vetores. Mas antes de iniciar a aula, já deixa seu like aí, compartilha aí com os amiguinhos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza, então vamos lá. Como que a gente cria um vetor? Bem simples. V recebe. Abre e fecha conchetes. É isso aí, você criou um vetor vazio. Se você já quiser atribuir esse vetor valores, 1, 2, 3, 4, 5, já pode atribuir. Qual que é o outro jeito de criar vetor? A recebe new array e a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dois jeitos de você criar vetor. Console.log v e a. Você vai ver que vai ser a mesma coisa. Node. Então, dois vetores iguaizinhos. Type of. Ver o tipo deles. Objeto e objeto. Lembrando que tudo no JavaScript, no ECMAScript, JavaScript, tudo é objeto. Então, beleza, né? Joia. Então, você pode usar dessas duas formas aí para você criar seu vetor. Uma outra forma também, você pode criar esse vetor. Uma coisa legal do JavaScript é que o vetor não tem tamanho definido. Por exemplo, eu coloquei aqui vetor na posição 0 vai receber 12. Vetor na posição 4 vai receber 5. O que vai acontecer? V. O que vai acontecer aqui com o nosso vetorzinho? Nos outros valores não atribuídos. Ele fala que tem 7 espaços vazios. 3 espaços vazios, 7. Na posição 0 tem 12. Na posição 1, vazio. 2 vazio, 3 vazio. Na quarta tem o valor 5. Então, você pode ir atribuindo. Caso você não queira informar, por exemplo, a posição e só quer ir adicionando, você pode deixar não dá para fazer igual o PHP não. Então você vai ter que ir percorrendo, porque o PHP tem uma estrutura que você faz isso aqui, né? Ele já vai adicionando no próximo. No caso, o JavaScript não tem. Então, você vai ter que adicionar vetor por vetor. Então, você tem que adicionar um método. Apresentando um método aqui, né? Push. v.push. Custa nada, né? Um dos métodos aí. 12,5. Se você quiser mudar o valor, né? Na posição 2. Posição 1, quer dizer, vai receber 777. Se eu não mostrar o valor novo, não vou ver nada, né? Aí mudou o valor. A maioria das linguagens funciona dessa mesma forma, né? A diferença é que, por exemplo, uma linguagem fortemente tipada, C, Java, C++, C Sharp, enfim, você vai precisar de declarar um tamanho, né? No caso, o vetor no JavaScript, ele já entende que é uma lista encadeada, que é uma coisa bem bacana, que normalmente essas linguagens que eu citei, você vai ter que usar uma biblioteca para montar uma lista encadeada. Não só uma lista encadeada, pilha, fila ou lista, não sei.
Se você não viu isso, você vai ver estrutura de dados, né? É um tipo de estrutura de dados. Bom, então o vetor JavaScript, assim como PHP, ele já trata dessa forma, que eu acho sensacional, particularmente. Beleza. Bom, temos uma outra maneira também, né, da gente lidar com vetores, por exemplo. Uma coisa bastante interessante também, por exemplo, se eu quiser atribuir, digamos que eu tenho um vetor aqui com nomes. Vai ser nomes. João, Pedro, Maria. Joia. Vamos colocar aqui que eu queira atribuir a algumas variáveis diretamente valores. Por exemplo, vou criar 3 variáveis aqui, x, y e z. Uma maneira de você atribuir x, o primeiro x, né, seria assim, nomes na posição 0, y na posição nomes na posição 1, beleza. Então cada um aqui recebendo a posição. Só que tem um jeito mais simples, né? No JavaScript você faria isso aqui, ó, var x, y e z, eles como um vetor, e você vai atribuir ele nomes. O que vai fazer? No primeiro índice ele vai atribuindo por índices. No primeiro índice vai para x, no segundo para y, no terceiro para z. Primeiro começa de 0, né? Y, z. Beleza. Vejam Maria. Agora eu vou comentar aqui em cima. Vocês vão ver que vai rolar a mesma coisa. Beleza? Atribuir. Um vetor no JavaScript não necessariamente precisa ser do mesmo tipo. Apesar que eu tinha criado vários do mesmo tipo aqui. Pedro, Ju. Vou colocar um número aqui, né? 16, Pedro, verdadeiro, true ou false. Um objeto aqui, que vai ter teste, que dentro dele vai ter um objeto com um vetor 1, 2, 3, 4. Enfim, isso aí. Então, necessariamente você não precisa ter um objeto, um vetor fixo, né, só de um tipo. Ele pode ser vários tipos. Então aqui a gente vai percorrer o vetor aqui agora e como objeto nomes console.log element. Beleza. Então percorreu o vetor, né, e mostrou aí os valores que tinham aí. Beleza. Bom, de vetor, nessa primeira parte, como você trabalhar na versão 5, é isso, né? O que é de JavaScript do browser, né, na versão 5, é o mesmo que esses recursos aqui que eu utilizei, tirando o const, né? Bom, é isso aí, espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe aí com os amiguinhos, e até a próxima, tchau, tchau.